Sejam bem-vindos aí, meus alunos, tudo bem com vocês? Esse aqui é o espaço EAD da Compacta, onde nós estamos armazenando todas as nossas aulas de maneira short, ou seja, curtinha, mas que visa justamente manter a nossa dinâmica de aulas e não interromper vocês também nos estudos. Então, bora lá com a nossa aula de continuidade. A gente parou em folha de pagamento, capítulo 5 de departamento pessoal. A gente vai ter aí alguns capítulos para estarmos tomando como tema e fundamento das nossas aulas, tá certo? Então, por favor, qualquer comentário com relação ao vídeo, deixa aqui embaixo, registre aqui a sua pergunta, registre aqui o seu apontamento de alguma situação, alguma coisa que vocês queiram que seja tratada no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa aí, salários é uma das coisas que todo trabalhador tem que ter uma boa noção de que é o seu direito. Consta na CLT, consta nos direitos do cidadão, ou seja, na nossa Constituição, e elas são protegidos. Então, saiba avaliar aquilo que você vai estar para receber, tá bom? E aí a gente começa aí o nosso capítulo com o primeiro parágrafo ali falando remuneração paga diretamente pelo empregador ao empregado, ou seja, é um comum acordo entre as duas partes, e retribuição ao trabalho prestado. Pode ser pago mensalmente, quinzenal, semanal, diário. Aqui no Brasil, né, a gente tem ali alguns fatores interessantes. A maior parte das empresas paga mensal. Uma porcentagem não muito baixa, mas de valor expressivo, paga o chamado trabalhador diarista. E a gente tem poucas empresas que trabalham com o sistema quinzenal e semanal. Pessoal, quais seriam os segmentos que normalmente trabalham com esse sistema semanal, quinzenal? É quem vai trabalhar como temporário. E mesmo assim, o temporário ele vai trabalhar, na maior parte das vezes, com força de proposta das empresas, pelo menos 2, 3 meses. Então, na verdade, ele vai pagar no total o mensal e não o quinzenal nem o semanal. Mas estamos começando a criar o costume de ter essa ampliação de metodologia de trabalho entre empresa e empregador. Beleza? Perfeito. Aí ele vai lá, ele dá complemento por peça ou tarefa, sempre obedecendo ao salário mínimo vigente no país. Lembrando, tá? Existe aquilo que seria o nosso salário mínimo nacional, tá? Que é o nosso piso nacional, e o nosso piso chamado piso regional. Cada região do Brasil, ou você pode até mesmo setorizar mais ainda, cada estado do Brasil tem um piso diferente. Só que as empresas elas optam por ter uma relação melhor com o piso nacional. Tá certo? E aí ele reforça ali que caso você não tenha, né, você foi contratado, mas você não tem uma estipulação de um salário pré-determinado, ou seja, não consta no seu contrato, ficou a ser negociado, o trabalhador ele recebe a possibilidade de, por estar exercendo uma determinada função, ele pedir ao empregador a sua equalização ao mesmo salário que aqueles que estão fazendo o mesmo trabalho que ele e que talvez não sejam ou de escala de temporários ou estagiários, por exemplo. Tá certo? O artigo 461 da CLT diz que, sendo idêntica a função ao trabalho de igual valor prestado, na mesma empresa e no mesmo local, corresponderá a igual salário. Ponto cabal. Tá bom? Isso também cria aquele padronização entre o piso e o teto dos segmentos que nós temos nas empresas. Dentre eles, por exemplo, nós podemos aí fazer uma comparação que os engenheiros que estão hoje saindo das universidades, eles vão ter basicamente todos o mesmo salário, com pequenas variações dependendo da região onde eles estão, para a função que na verdade eles vão estar sendo atribuídas. Tá? Então, você não corre o risco de você ganhar com uma discrepância muito alta, né?
Um engenheiro em São Paulo está ganhando 5.800, mas você vai para a região centro-oeste e de repente lá está ganhando somente 2.100. Então isso é uma discrepância muito alta e isso não, existe, não pode existir. Tem que ser o mesmo valor aproximado em todo o território nacional e de uma forma que não haja desequilíbrio para a sociedade como um todo. E aí ele vai colocar lá as porcentagens das parcelas componentes do salário mínimo segundo o artigo 81 da CLT. E essa parte é interessante porque ele vai colocar ali a habitação. Por que vai constar habitação na listagem? Ela vai cobrir o seu salário de 33%. Porque existem trabalhadores, existem funcionários que eles têm a sua casa, por exemplo, em Campinas, mas trabalham em Belo Horizonte. Então, na verdade, o tempo que ele passa em Belo Horizonte, ele tem um local onde a empresa paga para ele estar, então é consumida uma parte desse valor. Porque aquela habitação não pertence ao trabalhador, pertence à empresa. Então ela é como se fosse uma locação, por assim dizer, daquela residência. E estejam atentos a um fator importante, que é justamente a parte relacionada a vestuários, equipamentos de higiene. Por quê? Dependendo do setor onde você for trabalhar, né, ele vai exigir um determinado tipo de vestimento, determinado tipo de tratamento de higienização. Nenhuma empresa pode cobrar do seu funcionário equipamentos que é obrigado por lei que ela forneça. Dentre eles, a questão dos uniformes, das roupas de proteção, caso você trabalhe em locais insalubres, né, perigosos, ou que possa correr risco de saúde, ou que tenha tratamento com risco biológico, né? Então, todos esses equipamentos eles têm que ser fornecidos pela empresa contratante. Tá? Todos os pagamentos que são feitos diretamente do empregador para o empregado, eles têm que ter uma nota de emissão e recebimento. Essas notas elas têm que ser mantidas por você, trabalhador. Por quê? É a forma que você tem de, em caso de haver alguma discrepância com relação ao seu salário, você fazer a contestação judicial dessa situação, ou até mesmo uma negociação possível, se houve realmente algum erro, a restituição, pagamentos adicionais ou uma substituição, vai de acordo com a situação. Lembrando sempre que no parágrafo 1 do artigo 459 da CLT diz que quando o pagamento for mensal, quinzenal ou semanal, deverá ser efetuado até o dia 5 até o quinto dia útil, perdão, até o quinto dia útil do mês, quinzena ou semana subsequente. Na contagem de dias será incluso o sábado, excluindo o domingo e os feriados, inclusive os municipais, tá? E aí ele mostra ali um cálculo de composição. O salário ele não é somente o valor estipulado, né, no ato da negociação da contratação. Ele tem uma composição que vai indicar a forma como você vai trabalhar dentro da empresa. A exemplo aqui ele coloca um adicional que existe e deve ser mantido. Tempo de serviço. Tempo de serviço é o quê? Ele vai calcular o período em que você prestou aquele serviço à empresa e a partir daí é feita uma série de cálculos em cima desse tema para ver seu FGTS, para ver o seu seguro-desemprego, para ver a sua aposentadoria, né, e os seus reajustes salariais anuais ou semestrais, depende muito da empresa. Você tem ajustes diferenciados, divisões de lucro, então tudo isso dentro do tempo de serviço serve para você ter uma parametrização dos ganhos que você possa vir ter como seus adicionais. Tá certo? O adicional noturno, né, para a gente dar um ponto aqui, o adicional noturno ele é uma função
que é desempenhada em acordo, né, empresa e empregador, aonde o empregado ele vai ceder o seu tempo diurno para ficar em casa ou para ter um outro trabalho para exercer uma função noturna. Quem trabalha normalmente em sistemas noturnos, né, com alternância dia, tarde e noite? Seguranças prediais, seguranças militares, os que fazem transporte de bens, né, de empresas privadas para bancos. E também alguns setores hoje que são novos no mercado, que são do setor de vendas, que são, por exemplo, o call center, ele é um dos que trabalha muito com essa alternância e possibilidade de você modificar, estar trabalhando durante o dia, você alternar para substituição para a noite e voltar ao seu horário normal. Só que esse adicional ele é garantido e ao mesmo tempo ele tem lá as suas regras. Não é de qualquer jeito que você vai fazer esse adicional. Ele tem uma regra para funcionar. E essa regra parte do princípio do artigo 73 da CLT, que o horário de ação, né, desse dispositivo é a partir das 22 horas às 5 da manhã. Ah, e se eu ficar até 9h30? Não entra dentro do artigo da CLT o horário noturno. Então o que você ganha nesse momento? É o famoso, ou é o banco de horas, ou vai ser hora extra. Lembrando que tanto para uma condição quanto para outra, tá? Na verdade, mediante a demanda. As empresas elas não recebem essa obrigação de você estar, você sair fazendo por conta própria o banco de horas ou hora extra, se não há razão. A empresa ela pode ter o direito sim de reter essa situação e impedir que você possa fazer. Ela vai de acordo com a demanda. Excesso de hora extra, excesso de banco de horas pode significar que existe alguma coisa ali errada, alguma falha na forma de gestão, de administração da empresa. Tá certo? Como nossa primeira aula aqui, eu deixo a gente finalizar o 5.2, tá? Opa, tô saltando aqui as aulas já. Mas a gente finaliza com 5.2, na verdade o 5.1.3, perdão. E na próxima aula a gente retoma a partir do 5.1.4. Então, por favor, lembre de deixar o seu comentário. Precisou de orientação, não se esqueça que tem os grupos. E não esqueça que vocês também têm o trabalho que eu deixei, que a gente tem que finalizar. As datas não foram alteradas, pelo contrário, elas vão ser mantidas. Tá bom? Tenha uma excelente finalzinho de tarde aí para quem vai ver esse dia, ou quem vai ver durante o dia, bom dia, tá bom? Mas até a próxima aula.